Há cerca de 6 milhões de anos atrás, a linhagem humana se separava da do resto dos primatas, tendo como berço o continente africano. Foram muitas mudanças ao decorrer da evolução que moldaram as linhagens mais antigas de primatas até os nossos parentes mais próximos, e, finalmente, nossa espécie. Os fósseis de uma espécie caracterizadas como Sahelanthropus tchadensis, que foram encontrados no centro-norte da África, indicam que esse é o ancestral da linhagem humana mais antigo achado até hoje. Conjuntamente aos fósseis, artefatos encontrados em diversas localidades são evidências de que o uso da inteligência e a criação de técnicas e tecnologias foi se aprimorando ao longo do tempo. Os primeiros e mais antigos ancestrais se agrupavam como macacos antropóides. Os ancestrais humanos, ao longo da divergência entre linhagens, apresentaram vários hábitos e costumes distintos, o que foi direcionando cada linhagem para um caminho diferente. Os primatas mais antigos possuíam táticas e anatomias distintas, como, por exemplo, os macacos que tinham caudas e ficavam em árvores, e os macacos que aos poucos se tornaram bípedes. Ambos os grupos possuíam táticas de coleta de alimentos diferentes, porém, os primatas bípedes que caminhavam pelo solo tinham a capacidade de migrar até outras regiões, passando pelas extensas pradarias africanas. Formigas, abelhas e primatas, além de outros grupos, apresentam um nível de socialidade que os torna diferentes dos demais organismos, fazendo com que a sobrevivência da espécie se torne algo muito mais efetivo. Portanto, os ninhos, que eram locais onde as famílias se agrupavam para acasalar, cuidar da prole e se alimentar, na maior parte das vezes, eram um local onde essa socialidade era construída. O que também influenciou muito a evolução da eusocialidade nos primatas foi, de acordo com estudos, a caça. Em tempos de escassez de comida, onde os grupos de australopitecos eram apenas vegetarianos, a carne era essencial. O Homo habilis, um de nossos ancestrais, passou a adotar a caça como atividade na busca de alimento, onde grupos de machos se formavam, planejavam táticas cada vez mais elaboradas e buscavam a presa. Os benefícios da carne, já enfatizo aqui, não são mais necessários como eram antes, visando a abundância de alimentos que possuímos. Mas, naquele período, como não havia muita disponibilidade, a carne valia mais a pena do que só alimentos vegetais. Aos poucos, os outros grupos de primatas adotaram a tática e conjuntamente começaram a organizar-se para a caçada, onde machos iam atrás da caça e as fêmeas ficavam nas proximidades do ninho, cuidando da prole e coletando os vegetais que encontrassem. Outro ponto fundamental foi a dominação do fogo, que ocorreu há cerca de 1 milhão de anos atrás e mudaria o curso da evolução para os primatas. Além de se aquecerem e terem mais visibilidade no escuro, o fogo também era usado como tática de caça, e além disso, para cozinhar os alimentos. Os indivíduos se agrupavam em seus ninhos após sua caça, cozinhavam suas presas e compartilhavam com o restante do grupo, o que aos poucos se tornou um hábito social. Ao longo do tempo, com essas mudanças na consciência social, o tamanho do cérebro dos grupos de primatas foi progressivamente aumentando. Os primatas foram se especializando cada vez mais no uso de ferramentas, o que induziu o cérebro a pensar e raciocinar. Todas essas modificações começaram há cerca de 2 milhões de anos atrás, e a linhagem dos australopitecos dava origem aos Homo habilis, que seguiu com o Homo erectus, Homo neanderthalensis, o qual já apresentava uma capacidade craniana absurdamente maior que a da espécie anterior, e por fim, os Homo sapiens, nós. Com o uso da capacidade mental aumentando, outra característica que também mostra ter tido importância enorme foi a memória. Mas como isso foi importante? Os indivíduos, ao passarem por experiências, guardam ou não as informações que captaram. Uma caça mal sucedida, uma presa muito feroz, uma queimadura, uma planta que fez mal e etc. São fatores que ativam áreas no circuito cerebral que marcam, e por alguma razão, parecem ser ativadas novamente em situações parecidas. Esse uso da memória foi tornando os nossos ancestrais, e também o ser humano, cada vez mais adepto do pensamento padronizado, onde as experiências passaram a conduzir, junto com outros fatores já citados, o cérebro a ser como ele é hoje. Ainda não se sabe exatamente como se deu tamanha adaptação no cérebro humano, num período relativamente tão curto. Porém, sabemos que provavelmente tem relação com a crescente eusocialidade nos grupos. Hoje, analisamos o ser humano como principal causa da destruição de habitats e extinção de outras espécies. Ou seja,
toda essa evolução única, até então, para que a individualidade tomasse conta da mentalidade humana contemporânea? Essa capacidade única adquirida por nossa espécie deve ser usada em conjunto com a harmonia que toda a natureza já possui, e não contra ela. O ser humano, agora, terá novamente que usar essa capacidade intelectual e sua memória para não acabar com tudo que a natureza construiu. Como nos primórdios, somente juntos conduziremos a humanidade a um sucesso cada vez maior, e que isso mostre a preciosidade do grupo e da união para todos os seres humanos.